Senhoras e senhores, estamos ficando um pouco repetitivos no assunto, mas a culpa não é minha, a culpa é do Rafinha que não para de jogar bem. Hoje, Champions League, mais uma vez, Rafinha Day, mas assim, uma coisa absurda, jogou muito bem de novo. Vamos comentar desse Barcelona, porque tem algumas coisinhas aqui, olha só. O time do Barcelona veio a campo com esses 11 aqui, e pra você que não sabe, é praticamente a mesma coisa do que tinha sido no jogo de ida lá em Lisboa, só que dessa vez a única diferença que tem é o Pau Cubarsí, que não aparece aqui, o Pau não entrou porque o Pau foi expulso na última partida, teve aquele cartão vermelho, que inclusive quase que complicou a vida do Barcelona, mas ficou no quase, porque mesmo com um homem a menos, o Barcelona ganhou mesmo assim. Então assim, a gente tem a ausência do Pau Cubarsí, que não poderia jogar por causa da expulsão. Tirando isso, é exatamente o mesmo time. E aí, cara, como é que chega esse Barcelona pra partida de hoje? O Barcelona, que tem aqui Lamine Yamal, o Barça chega sem ter jogado depois do jogo de ida. Era pra ter tido rodada no meio da semana, no final de semana, pra falar a verdade, teve jogo no meio da semana com o Benfica na própria Champions League, era pra ter tido um jogo no final de semana, pra depois ter mais um hoje, mas o Barça chega sem jogar, porque o médico do clube faleceu e aí adiaram o jogo. O Benfica, por sua vez, ele jogou no Campeonato Português, ganhou de 3-0, então cada um dos dois times chegaram dessa forma, tá ligado? O Benfica embalado por uma boa vitória de 3-0 e o Barça sem jogar por causa do falecimento do seu médico. E antes da gente começar a falar como é que foi no dia de hoje, eu tenho que te falar de quem? Da Flash Score, que é o melhor aplicativo pra você ficar sabendo de todos esses númerozinhos do futebol, tá ligado? Pô, o Rafinha tá muito bem, mas quão bem que ele tá? Qual foi a nota que ele tirou hoje? Quanto que ele acertou disso, errou daquilo? Tudo isso você acha na Flash Score. O link pra você baixar vai estar aqui embaixo na descrição, é o primeiro link. Ah, mas tem que pagar alguma coisa? Não, é de graça, baixa lá. Estão apoiando aqui o canal, estão ajudando a gente a produzir vídeos cada vez melhores aqui pra vocês, então dá uma moral lá, demorou? Gente, olha só, o jogo foi começar a acontecer e aí já temos o quê? Gol de Little Rafa, gol do Rafinha, numa baita numa jogada do Yamal, que aqui chega, cruza pra ele, ele chega e faz o seu gol. Rafinha, mais uma vez, comemora com o jeito característico dele. Nesse momento aqui, nesse primeiro gol, o Rafinha chegava a 10 gols na Champions League. Isso é muito? É bastante. Isso é quanto exatamente? Isso é o suficiente pra ele, empatado com o Guirassy do Borussia Dortmund, virar, nesse momento aqui, o artilheiro da Champions. Mas, como eu falei, ele já era o artilheiro, mas empatado com outro jogador, que era o Guirassy do Borussia, os dois com 10 gols cada. E, gente, 10 gols em Champions League é muita coisa. Já você fica aqui comigo nesse vídeo, porque esse vídeo tá da hora. Já a gente vai comparar os números do Rafinha com os próprios números do Salah, que é um grande competidor, mas também com o do Vini Júnior no ano passado, quando ele fez uma baita Champions, quando ele merecia a bola de ouro, não ganhou por injustiça, mas a gente vai comparar com os números do Rafinha e talvez você vai ter uma percepção ainda mais louca, tá ligado? Mas enfim, esse gol aqui é bom pra aumentar os números dele, mas se você for ver, ele só dá um toquezinho na bola, a bola vem redonda e ela vem saindo dos pés de quem? De Lamine Yamal, que é uma atrocidade de jogador. Gente, no começo da jogada, a gente viu aqui o passe que faz ela chegar no Rafinha, mas no começo da jogada, olha o que faz o Lamine Yamal, que ele vem trazendo, 17 anos, tá? 17 anos de idade. Ele vem trazendo, ele corta pro lado, derruba o cara de forma covarde, e aí a dupla faz mais um gol. Gente, o Yamal, eu vou guardar um pouco os comentários, porque vai ter mais um gol dele aqui, na verdade esse aqui não foi um gol, foi uma assistência, mas vai ter outro lance dele, e lá a gente comenta, mas primeiro, essa dupla aqui tem funcionado muito bem, e cara, é impressionante o quanto que joga bola esse moleque. Eu tava preparado pra rasgar todos os elogios aqui, antes mesmo do gol dele acontecer, e eu falo isso pra vocês terem uma noção, que não é só porque ele fez um golaço que a gente vai elogiar, tá ligado? A partida que ele faz e o futebol que ele vem jogando é absurdo. O Lamine Yamal, ele tá com um passe muito certeiro, se bem que nesse gol aqui, teve uma galera ali falando, será que ele não chutou pro gol e acabou errando o chute e ao errar virou uma assistência? Existe essa possibilidade, mas isso não faz dele um jogador que não tem um passe muito bom. No geral, o 3D dele tá saindo com muita facilidade, o Lamine Yamal, ele dá assistência à torta e à direito, ele chega hoje a 12 gols na temporada, é muito bom jogador, mas calma, porque depois aqui a dupla participa com o Rafinha marcando, mas aí na sequência que a gente vai ter é o gol do argentino Otamendi, ex-Atlético Mineiro, que olha só, num cruzamento de escanteio, a bola vai para a área, logo depois do gol do Rafinha, o Otamendi vai lá e faz o gol dele e empata o jogo aqui. E como o Barcelona tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0, como é que estava o cenário nesse momento? Estava com o Benfica aqui de branco precisando de só mais um gol para empatar essa parada, tá ligado? E aí, o que acontece é o seguinte, é gol do Benfica, o Benfica vai lá e empata o agregado? Na verdade não, o Barcelona volta a dominar a bola e a gente tem aqui um chute do Lamine Yamal, que ela vai passar para fora, passa raspando aqui a trave, o Lamine Yamal
Lamine Yamal, ele tava sendo meio criticado porque, tipo assim, tá jogando bem, mas gol que é bom ele não tem feito muito, né? Pô, tá um tempinho aí sem marcar, existe essa crítica nele, assim como existia ano passado uma crítica no Rafinha, que hoje parece absurda, de que o Rafinha, na época, não fazia gol em Champions League. E, de fato, ele demorou pra conseguir marcar e tal, tá ligado? Ele já tava jogando bem, fazia gol no Campeonato Espanhol, mas na Champions não conseguia. Esse ano o cara é simplesmente artilheiro do campeonato. O Lamine Yamal, ele sofre de coisa parecida agora com isso. Ele não é um cara muito artilheiro, pelo menos não nesse começo de carreira dele, e bota começo nisso, o cara não é nem maior de idade ainda, mas aí, se existia a crítica de falta gol de Lamine Yamal, e não é qualquer gol, olha só, caso você não tenha visto, ele dribla o jogador aqui, de fora da área ele chuta e acerta um baita de um chute colocado, é impressionante, o quão bom é o Lamine Yamal, cara, eu vou falar um bagulho, eu não sei se você concorda e você pode comentar aqui embaixo, tá ligado? Mas eu acho que é o jogador mais talentoso que surge no futebol desde o Neymar. E por que eu falo isso? A gente teve muito jogador talentosíssimo surgindo, muito cara, tipo, de muito potencial, é o caso do Endrick, é o caso do Vinícius Júnior, indo lá pra Europa, a gente tem o Bellingham, a gente tem o Haaland, que assim, são caras que, o Haaland, por exemplo, ele já tem números altíssimos desde muito cedo, tá ligado? Nas categorias de base da seleção dele, teve um jogo que ele meteu 9 gols. Mas assim, falando de talento, falando desse refino técnico, o Bellingham, ele tem um refino, mas é um tipo diferente, até porque é um jogador mais recuado, é um meio campista, mas cara, o Lamine Yamal é uma coisa diferente. E aqui eu não tô nem querendo dizer que, tipo assim, ele já é melhor do que o Vini, não. Eu acho que hoje em dia o Vini ainda é melhor do que ele. Mas o potencial aos 17 é um bagulho bizarro. Se você pensar, o Vinícius Júnior, ele saiu do Flamengo até sendo importante aqui e ali, mas não era aquela atrocidade toda. Não era, por exemplo, o Neymar no Santos, até porque o Neymar saiu de lá mais velho. O Lamine Yamal, com 17, ele já é. Ele já é essa parada. Ele já tá colocando futebol no bolso. E se, tipo assim, e se existe crítica de talvez não faz tanto gol, ele tá com 12 na temporada. Claro que não é tipo o Salah, mas também não é tão pouco assim. É um jogador absurdo. E, gente, a gente tá falando de um moleque de 17 anos de idade. Isso aqui, a gente não sabe se vai virar esse potencial todo, mas é uma parada muito louca. A gente tá olhando pra um cara que tem tudo pra quebrar o recorde do Ronaldo Fenômeno de bola de ouro mais jovem. Pra quem não sabe, o Ronaldo Fenômeno brasileiro, ele ganhou a bola de ouro com 21 e o Lamine Yamal tem 17 e já tá jogando essa bola toda. Tem bola já essa temporada pra brigar pela bola de ouro? Não. Eu acho que assim, num eventual título de Champions do Barcelona, o Lamine Yamal talvez apareça no top 5. Aí eu acho bem possível, mas ganhar a bola de ouro eu acho que seria forçação, até porque no próprio time do Barcelona tem o tal do Rafinha, tá ligado? Mas até ele fazer 21, ainda falta uma boa quantidade de anos, e aí, cara, esse moleque tem potencial pra isso. Agora, é claro, a gente já viu no Barcelona também o Ansu Fati surgir com muita moral e depois desandar, mas também é verdade que não existe Ansu Fati perto do Lamine Yamal. O Lamine Yamal já jogou muito mais do que o Ansu Fati em toda a carreira dele, e olha que ele é mais velho e tal. Enfim, o moleque é menor de idade, tem 17, tava usando aparelho até outro dia, não sei se já tirou nessa foto ele que ele tá com aparelho, cara, é absurdo. A gente tá falando de um moleque que jogou praticamente que a Eurocopa inteira com 16 e aí fez 17 durante a Euro e ganhou ela sendo importante. É muito bom jogador, é muito bom jogador. O ponto desse vídeo aqui é isso, tudo quanto é tipo de elogio que você ouvir não é exagerado, a gente tá realmente nesse ponto já de, cara, se render ao moleque, não tem pra onde correr, baita jogador do Barcelona. Aí na sequência, já tava 2-1 que a gente vai ter mais um gol do Rafinha num baita num contra-ataque. E se aquele primeiro tinha sido meio fácil, esse aqui é um pouco mais complicado. Olha só, num baita num contra-ataque puxado pelo Baldé, que tem que ser falado, tá? Baldé correu muito, carregou bastante a bola, ele dá o passe pro Rafinha na hora certa, aqui domina a ameaça, chuta e faz o segundo dele. Tá aqui o Rafinha comemorando. Cara, como eu falei, a gente já tá repetindo muito assunto aqui. O Rafinha vai ser bola de ouro, eu já discuti isso pelo menos umas 2, 3 vezes, tá ligado? Mas vamos discutir de novo. E hoje focando ali na comparação dele com outros jogadores. Primeiro que assim, números. Vamos a números. O Rafinha chega agora a 11 gols. Se no primeiro ele empatava com o Guirassy, agora ele é artilheiro isolado da Champions League. O Rafinha, ao chegar a esse número de hoje de 11 gols, ele se torna o brasileiro que mais fez quantidade de gols em uma só edição de Champions League. Nenhum outro conseguiu tanto, tá ligado? Ah, mas esse formato de Champions, ele é maior, ele tem mais jogos. Tá, mas a gente ainda tá nas oitavas, tá ligado? Ainda não passou a quantidade não. A gente
gente ainda tá nas oitavas. É realmente absurdo. No geral, são 11 gols, 4 assistências, 27 gols na temporada. Isso é coisa pra caramba. Comparando, por exemplo, com o Vinícius Júnior. E, gente, muita atenção, tá? Eu não falo isso aqui pra diminuir o Vini, é realmente pra engrandecer o Rafinha. E, meu Deus do céu, eu acho muito que o Vini era pra ter ganhado a bola de ouro ano passado. Principalmente, não por causa dos números em si, mas em que momento da temporada esses números foram feitos. O Vini jogou bem na hora que mais precisava, na hora que mais importava. Mas, focando aqui só em números, o Rafinha já tem 11 gols e 4 assistências. O Vini terminou a Champions do ano passado, aquela que ele foi campeão, com 6 gols e 5 assistências. O Rafinha tá com 11. O Vini teve 6. E aí, se você quiser comparar, tá, mas tem outro cara ali, tem um egípcio lá na Inglaterra, lá em Liverpool, que tá brigando também. Cara, se você pega pra ver aqui, em Champions League, desconsiderando a Liga Nacional de cada um, Espanha e Inglaterra, o Rafinha meio que ganha de tudo do Salah. Tudo. Tipo, na Champions ele joga melhor do que o Salah em tudo. E aí, cara, no dia que teve a ida do jogo do Liverpool, eu não consegui ver Liverpool e PSG, porque eu tava vendo Barcelona, e eu não consigo ver 2 jogos ao mesmo tempo, eu não consigo prestar atenção nos dois, tá ligado? Mas depois eu vi em off, eu vi sem ser ao vivo o jogo do Liverpool, e foi um jogo muito louco, que o Alisson pegou muito, meu Deus do céu, eu quero aquele Alisson na seleção. Mas observando o Salah, uma partida michuruca. Agora, a gente tá falando de Mohamed Salah. Daqui a pouquinho ele entra em campo, eu tô gravando isso aqui faltando minutos pro jogo do Liverpool começar, pode ser que ele destrua o jogo, não duvido, tá ligado? A gente tá falando de um jogador muito bom, mas que pelo menos por enquanto, na Champions League, ele perde e perde bastante do Rafinha do Barcelona. Então, cara, olha só, claro que pra isso aqui se tornar real, vai faltar a Champions ser ganha, até porque o Campeonato Espanhol, mesmo sem entrar em campo, por causa do falecimento do médico, lembra que a gente falou sobre isso? Mesmo sem entrar em campo, o Barcelona segue líder do Campeonato Espanhol. O Real Madrid entrou, o Real Madrid jogou, o Real Madrid venceu e mesmo assim não ultrapassou o Barcelona. O Real ultrapassou o Atlético de Madrid, até porque até ontem é meio louco isso, mas o Real estava em terceiro no Espanhol, tá ligado? Agora ele tá em segundo, porque em primeiro tava o time que tem um jogo a menos, devido a essa ausência de partida no final de semana, mas mesmo assim segue líder. Então assim, num eventual título de La Liga, que não é muito impossível, e aí sim é um pouco mais difícil, numa eventual título, uma eventual conquista de Champions League, o Rafinha tornará essa imagem real. Então assim, o quão real é o Rafinha ser bola de ouro? A cada dia mais, a gente está chegando perto disso. Seria muito absurdo, porque a gente está falando de um cara que tem uma trajetória quase que de cinema, assim como o Vini também tinha. Porque o Vini no Real Madrid, ele chegou a ter um momento tão ruim que, pô, ele teve um companheiro de time, o Benzema, falando não toca a bola pra ele. E aí ele teve toda aquela trajetória, aquela reviravolta de cinema, virou o protagonista do time, ganhou 2 Champions e perdeu a bola de ouro porque os caras são uns completos de uns, desculpa, arrombado. Agora a gente tem a chance do Rafinha, mas assim também. Tem outros nomes que eu não citei aqui na briga. Tem mais gente que disputa essa bola de ouro com o Rafinha? Eu acho que tem. Eu acho que, obviamente, o Salah é o nome número 1. A gente já falou sobre isso. A gente tem que comentar, tá ligado? O Salah é um cara muito importante nessa temporada, por tudo que faz o Liverpool do Ancelotti. Mas, cara, correndo um pouquinho por fora, mas nem tanto assim, o próprio Vinícius Júnior ainda tá no confronto. E tudo que eu vou falar aqui depende de Champions. Porque se o Real Madrid ganha mais uma, e se tratando de Real, quem é que duvida, tá ligado? O Vini entra nesse pagode e também e principalmente Kylian Mbappé. Se você pega pra ver os números do Mbappé na temporada, são números altíssimos. O Mbappé vive pra fazer gol, tá ligado? O Mbappé, ele é o cara do time dele que precisa fazer. O Rafinha, apesar de estar marcando gol pra caramba, ele não é esse maluco. O Rafinha não é o cobrador de pênaltis do Barcelona, por exemplo. O Mbappé é, então por isso ele leva vantagem. Por isso o Salah também leva vantagem, porque o Salah já tá na casa dos 30 gols, tá ligado? Ele já tem mais de 30, só que existe essa diferença. Tanto o Mbappé quanto o Salah, em seus respectivos clubes, eles batem os pênaltis que aparecem. O Rafinha não. E mesmo assim ele tá conseguindo brigar de igual para igual, ou às vezes até superando. É o caso quando a gente fala de Champions League. Então, assim, é grandioso, é grandiosa a temporada do Rafinha, é tudo impressionante o que ele tá fazendo. Assim como o Vini é uma reviravolta, porque é um cara que chegou no Barcelona e foi muito cuspido, xingado no começo, tá ligado? Mas agora dá a volta por cima e caminha cada vez a passos mais largos para uma conquista possível de bola de ouro. Será que finalmente teremos um brasileiro voltando a ganhar? Inclusive, lembra quem foi o último brasileiro? Kaká. O Rafinha já tem, nesse momento, mais participação em gols do que o Kaká quando ele ganhou a bola de ouro dele lá em 2007. Isso é bizarro. O Kaká participou de menos gols, tipo, somando gols e assistências, do que o Rafinha agora, nas oitavas. Agora, o Kaká ganhou a Champions. O Vini merecia a bola de ouro porque ganhou a Champions. O Rafinha precisará ganhar. Mas se isso acontecer, se ele ganhar,
Eu acho que isso aqui deixa de ser uma montagem. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Baixa o Flash Score e ó, se você tá vendo isso aqui no dia que eu postei, na terça-feira, hoje à noite, tem live lá no Twitch. O link também vai estar aqui na descrição. Então se você tá vendo isso e já é de noite já, estaremos ao vivo. Clica aqui no link e baixa o Flash Score também. É nóis, obrigado por assistir.